Lucas capítulo 19. Nós veremos a partir do versículo 1. Quem achou de glória a Deus? Quem não achou de misericórdia? Eu não sei se ainda se mantém. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se não alguma coisa defraudo alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Amado Deus e soberano Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos neste lugar. Obrigado, Senhor, pela alegria e oportunidade de louvarmos e exaltarmos o teu nome neste lugar. Clamamos a Ti que o Senhor tenha recebido o nosso louvor e a nossa oração, que tenha alegrado o teu coração para ouvir a tua glória. E nós clamamos a Ti, Senhor, continue falando conosco. Eu creio que o Teu Espírito Santo já vem falando aos nossos corações desde o momento que nós partimos dos nossos lares, vida para estar neste lugar. Deus, e que aqui também não seja diferente. O Senhor continue falando conosco, nos edifique, meu Pai, através da Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa noite, o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar essa história que, na verdade, é muito mais do que uma simples história. Nós estamos falando de um relato, de um encontro. Diga comigo, um encontro. E um encontro esse que mudou a vida de um homem para sempre. Geralmente, aqueles que se encontram com Jesus com o coração aberto, eles têm a vida completamente transformada. E nessa história não foi diferente. Jesus estava passando por Jericó. E Jericó, para a gente contextualizar, era uma cidade muito rica. Era uma cidade muito próspera, ela era cheia de palmeiras. E é muito engraçado porque, não sei se vocês já fizeram essa associação, mas geralmente lugares onde o poder aquisitivo é um pouco maior, geralmente são muitas palmeiras, né? Muitas plantas ornamentais. As pessoas geralmente investem muito nisso. A gente vai em regiões aqui de Brasília, que são ali de Brasília, né? Que são um pouco mais ricas, que tem o pessoal com uma vida financeira um pouco melhor. A gente percebe que existem, né, essas plantações, esses coqueiros, essas palmeiras. E ali em Jericó não era diferente. A cidade era muito bem adornada. E ali havia fontes de águas termais, ou seja, águas com temperatura um pouco mais elevada, águas com propriedades, né, curativas, enfim. E era uma cidade que era comum para descanso dos reis, descanso dos sacerdotes. Então era um lugar muito bem frequentado e muito bem movimentado. De fato, uma cidade de luxo, de comércio, de prazer. Mas naquele dia, aquela cidade teria talvez o seu momento mais memorável, teria talvez o seu ponto mais marcante da história. Afinal de contas, era a última vez que Jesus passaria por ali, antes de ser crucificado. Aquela mesma semana ele estava caminhando para Jerusalém, como se ele estivesse passando por ali para caminhar até a cruz.
E uma grande multidão se aglomerava, já era de costume, onde Jesus passava, os lugares onde ele estava, geralmente uma grande multidão seguia, seja essa multidão de admiradores, seja essa multidão de pessoas que estavam ali para observar, para condenar, para apontar, mas é um fato que onde Jesus passava, geralmente se aglomeravam muitas pessoas. Mas, no meio daquela multidão, apenas 2 homens tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Nós temos um deles, e o outro, um cego, mendigo que estava à beira do caminho. E Lázaro, como nós vimos aqui, um homem que era rico, mas também um homem odiado, e que, de maneira muito perspicaz, teve a estratégia de subir numa árvore para poder ver Jesus. A Bíblia fala que ele era um homem de baixa estatura, então provavelmente era uma pessoa muito baixinha. Geralmente, quando tem multidão, quando tem muita gente, a gente não consegue ver. Aqui na igreja, por exemplo, não precisa ser muito baixo para no momento da ceia, por exemplo, quando todos estão de pé, a gente não consegue enxergar a mesa que está ali embaixo. Então, se tem outras pessoas na nossa frente, já dificulta ainda mais. E a Bíblia diz que, além de ter uma multidão, esse homem tinha uma estatura mais baixa, era um homem baixo. Então, ele, com o intento de ver Jesus passando, ele sobe numa árvore para que facilitasse, para que abrisse o seu ângulo de visão ali. E aí o que acontece? 2 extremos, Um pobre mendigo ali à beira do caminho, outro rico em cima de uma árvore. 2 extremos. E aí a gente percebe nisso que o Evangelho, ele é maravilhoso. Não importa o lugar onde você está, não importa a cor da sua pele, não importa o nível social que você tem, os diplomas que você tem, ou a ausência deles, não importa o tipo de trabalho que você tem. Jesus se importa com você. E Ele te chama para um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Deus ele não faz acepção de pessoas, de maneira nenhuma. Ele chama o pobre, Ele chama o rico, Ele chama o esquecido, como também chama o homenageado. Ele chama o amado, mas também chama o rejeitado, o humilde, o poderoso. E hoje Ele chama você. Zaqueu ele precisou, então, diante daquilo, vencer alguns obstáculos. E quais foram esses obstáculos? Afinal de contas, ele era o quê? Chefe dos publicanos. Ele não era só um publicano, ele era o chefe deles. Então, existia ainda mais ódio, existia ainda mais raiva daquele homem. Ele era um cobrador de impostos, ou seja, muito odiado, era considerado um ladrão, era considerado um traidor. Afinal de contas, ele coletava para um povo que só massacrava as pessoas dali, só vinham com coisas injustas, enfim. Então, ele era visto como um homem traidor. Mas além disso, e era tão impressionante porque na hierarquia social, um publicano ele era equiparado a uma prostituta. Então, como se fosse no mesmo nível social. A gente pensa hoje, quando vai categorizar, ali o publicano, o cobrador de imposto, estava mais ou menos no mesmo nível que alguém que se prostituía. Então era alguém muito mal visto, era alguém que não era bem enxergado pelas pessoas. Ele era o chefe da corrupção ali em Jericó. Então ele tinha vários motivos para se sentir odiado, rejeitado, para não se misturar com a multidão, achar que talvez poderia não ter compaixão para ele, talvez achar que não tinha salvação para ele. Mas mesmo assim, mesmo diante de todas essas características que não são muito boas, mesmo de uma categorização social ali abaixo, vista como alguém mau, enfim, aquele homem foi visto pelo Senhor. Então não existe profissão, não existe passado que impeça que Jesus olhe para você. Então ele precisou primeiro já vencer esse obstáculo da sua profissão. O segundo é o obstáculo da sua condição financeira. Ele era um homem rico, e mais extraordinário porque no capítulo antes do versículo 18 a gente tem a passagem do jovem rico.
né? Esse jovem rico, ele havia recusado a salvação, por quê? Porque ele não quis abrir mão das suas riquezas. Mas aquilo, ele entendeu que o dinheiro não preenchia o seu vazio, o vazio da sua alma. Então, queridos, o que a gente aprende aqui? Não é sobre ter dinheiro ou sobre não ter dinheiro. O problema é o quanto o dinheiro nos tem. Se nós vivemos uma vida focada no dinheiro, para viver e aproveitar aquilo que o dinheiro tem para oferecer, vivendo de maneira a todo custo, viver atrás de riquezas, infelizmente nós estamos correndo atrás de uma coisa que atrasa bem, que coisas acontecem no cenário global que afetam pessoas que muitas vezes são milionários e por um acontecimento ou outro acordam completamente falidos. Mas Zaqueu, diferente daquele jovem rico, ele entendeu que não era sobre aquilo que ele tinha, mas aquilo que ele precisava alcançar e viver através de Jesus. Então, teve que vencer a sua profissão, teve que vencer a sua condição social, mas ele também teve que lutar contra o obstáculo da sua condição física. Como eu disse, ele era um homem de pequena estatura, sempre olhando os outros de baixo para cima, sempre sendo excluído pelas multidões, mas ele não deixou isso impedir. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando e olhando para nós. Quantas desculpas nós encontramos na nossa caminhada para não desenvolvermos um relacionamento com o Senhor? Quantos obstáculos que de fato nós temos? Quantas coisas que de fato estão presentes na nossa vida que tem nos afastado de termos uma comunhão completa com o Senhor? Nós estamos sempre criando obstáculos ou dando importância demais a esses obstáculos que já existem e fazendo com que eles se tornem limitadores da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor. O que tem te limitado? Quais têm sido os obstáculos que têm te prejudicado na sua caminhada cristã? Talvez seja uma timidez excessiva, talvez seja um desconforto com o próprio corpo, talvez seja uma própria estatura, ou não se sentir bom o suficiente, talvez seja a sua insegurança em falar, talvez seja o seu medo, ou o seu passado, aquilo que um dia apontaram, disseram, a percepção que as pessoas têm a seu respeito, aquilo que um dia você ouviu. Queridos, é tempo de olhar para esses obstáculos e entender que eles diante do nosso Deus são pequenos. Não existem obstáculos demasiadamente grandes demais a ponto de nos separar daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Ele te chamou para viver em novidade de vida. Ele te chamou para viver uma vida de bênçãos. E quando eu digo uma vida de bênçãos, não estou falando sobre finanças, não estou falando sobre bens, eu estou falando uma vida abençoada, uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida, com esperança. Porque isso é o que nos diferencia do mundo. O Espírito Santo ministra em nós uma paz extraordinária. Hoje nós falamos sobre as tipologias do Antigo Testamento que refletem no Novo, e a gente percebe que desde o Antigo Testamento a gente vê que Jesus estaria conosco, mas mesmo assim nós enfrentaríamos lutas, enfrentaríamos tempestades, mas o que diferencia é que mesmo no meio da tempestade, mesmo com os obstáculos, mesmo com limitações às nossas condições físicas, nossas limitações às condições financeiras, muitas vezes na nossa própria saúde, mas o Senhor nos chama para vencer esses obstáculos e servir com alegria. Amém? Amém. Ele corre, sobe uma árvore e fez o que fosse preciso, fez o que foi preciso para ver o Senhor. Ele podia dizer: não vou conseguir ver, não vou. Não tem mais jeito. Enfim, desculpas não faltariam, mas ele decide vencer as desculpas, enfrenta o obstáculo, sobe uma árvore para ter esse encontro com Jesus. Quantas vezes nós usamos as nossas limitações como desculpa? Quantas vezes? Queridos, a gente vê pessoas sendo usadas por Deus de maneira tão extraordinária, na simplicidade. Às vezes a gente acha que precisa de um doutorado para levar a Evangelho.
Quantos de nós achamos que precisamos de um curso de oratória para conseguirmos falar a respeito do Senhor? Quantos de nós achamos que precisamos ter bacharel em teologia para estender a mão para orar por uma pessoa? Não é sobre aquilo que nós alcançamos materialmente, mas é sobre aquilo que Jesus tem para nos oferecer. E Ele te chama. E quando Jesus nos chama, Ele nos transforma e Ele nos capacita a viver o extraordinário da parte dele. Amém? Não importa o tamanho do obstáculo, quando o desejo de encontrar Jesus é maior. Qual tem sido o seu desejo de encontrar Jesus? Maior do que os obstáculos? Maior do que os seus medos? Maior do que as suas frustrações? Ou você tem deixado que isso te limite? Se você for observar durante toda a sua caminhada, os problemas que você enfrentou, as lutas que você enfrentou, a maneira como você foi criado pelos seus pais, é Deus te capacitando para ser bênção para outras pessoas no futuro. Amém. E Ele precisou, além desses obstáculos que nós já citamos, Ele precisou vencer mais um quarto obstáculo. Que obstáculo é esse? O obstáculo da multidão. A mesma multidão que tentou calar Bartimeu, agora bloqueava o caminho de Zaqueu. Muitas vezes, não é sobre a nossa condição física, mas estamos presos à opinião de outras pessoas. Talvez alguém algum dia apontou o dedo e disse que você não seria capaz. Talvez alguém um dia apontou o dedo para dizer que você não valeria nada. Talvez alguém um dia apontou para você e já determinou o seu futuro através de uma palavra. Isso não vai prestar para nada. Isso não vai prosperar em nada. Isso não vai dar certo com homem nenhum. Não vai dar certo com mulher nenhuma. Vai criar, os filhos vão se perder, porque não tem autoridade como mãe, como pai. E a gente acaba vivendo, nos prendendo nessas palavras malditas, que a multidão muitas vezes insiste em nos falar. Queridos, não é porque um dia você errou que você precisa viver constantemente no mesmo erro. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro. Eu brinco muito com a minha esposa, Tem pessoas que são mestres, são pescadores. Eles têm todos os artifícios para pescar no mar do esquecimento. Aquilo que Jesus já lançou no mar do esquecimento, muitas vezes as pessoas se levantam da multidão para ir lá e pescar e trazer de volta para te trazer culpa, para te trazer dor. Eu quero te dizer que o seu passado não define você. Eu quero dizer que os relacionamentos que você teve antes não definem o relacionamento que você tem agora e aqueles que você terão. Eu quero te dizer que o relacionamento que você desempenhou no seu passado com determinadas pessoas não vão ditar o futuro que você pode viver em Cristo Jesus. Seria uma utopia dizer para vocês que os nossos erros eles não terão consequências. De fato terão. Mas nós não podemos viver na amargura de achar que as consequências é tudo que tem para viver. À medida que nós semeamos, nós vamos cuidando. Alguém que semeou semeou só coisas que vão frutificar em lágrima, ele vai colher lágrima. Mas à medida que ele está colhendo as lágrimas, ele pode continuar plantando riso, plantando alegria. E a colheita futura que virá será diferente daquela que ele está passando. Então não é sobre aquilo que você viveu, é sobre aquilo que você viverá em Cristo Jesus. Chega de culpa, chega de, e às vezes não foi nem ninguém, porque às vezes é a multidão de pensamentos, dentro da nossa própria cabeça que nos afeta de uma maneira muito grande. É a mania de se cobrar demais, é de se achar incapaz, nós mesmos temos colocado limite, dizendo, não, nisso eu não posso, nisso eu não consigo, eu sou incapaz disso. Muitas vezes a pessoa conversa com a gente, uma conversa boa, tranquila, fala, nossa, eu admiro tanto isso, mas quanto a isso eu sou incapaz, não vejo em mim potencial nenhum. Queridos, quantas pessoas são surpreendidas quando colocam suas limitações em Deus e dizem, Senhor, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Me ajude a melhorar, como diz aquela música, Quantas vezes o medo do que vão pensar nos impede de viver o extraordinário de Deus. Às vezes a gente não começa uma faculdade com medo de não conseguir. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu fui um jovem que estudava muito, tirava excelentes notas, mas o peso da multidão sobre o meu futuro era tão grande
tão grande, uma expectativa tão grande, tão grande, tão grande, que me limitava ao ponto de eu ter medo de fazer algo e falhar. Eu creio que teria conseguido, né, passar em concursos, ou talvez numa faculdade federal. Eu creio que o Senhor poderia fazer isso, mas eu não tentei. Por quê? Medo de frustrar os outros. Olha só, o poder que uma palavra pode gerar em nós. E aí essa multidão de, sabe, que tecnicamente é uma coisa boa, né? Boas expectativas, mas essas boas expectativas criou na minha mente uma multidão de vozes que me pressionavam a dar resultado, a ser exatamente aquilo que as pessoas achavam que eu tinha que ser. Então, ou seja, eu não podia errar, eu podia vacilar, eu tinha que ter isso, tudo que eu fizesse, que eu colocasse a mão, tinha que ser bênção. E não é bem assim, não é bem assim. E hoje eu me permito falhar, me permito errar. Isso não deu resiliência para muita coisa? Primeiro, queridos, para ficar na faculdade 4 anos não é fácil. E hoje os irmãos que fazem faculdade às vezes me procuram, pastor, está tão difícil, está complicado. E eu falo, se você trancar, eu acabo com você. Eu te quero na porrada, os mais íntimos, né? Um está se formando, o outro já se formou. E foi assim, eu falei, olha, eu te quero, eu vou apanhar para você bater, eu nunca bati ninguém. Eu não sei nem se você dá uma porrada, mas eu vou tentar. E eu tenho certeza que uma dorzinha eu vou causar. Mas não faça isso, seja resiliente. Você vai conseguir. Então, não está dando para pagar tudo, porque aí nós vamos levar as matérias, mas não desiste. Enfim, as dores do passado, isso gera em nós essa força, essa motivação para ser bênção na vida de outras pessoas também. Então, queridos, não deixe a multidão te impedir. Seja essa multidão que nos cerca, ou seja essa multidão de vozes invadindo na nossa cabeça, muitas vezes dizendo que nós não somos capazes. Dizendo que, às vezes a gente até pensa que pode ser capaz sim, mas o medo de vacilar, o medo de errar, o medo de não dar conta é muito maior. Não permita viver isso. Mas um obstáculo que ele teve que vencer, queridos, e esse é um obstáculo muito, muito, muito difícil de ser vencido. Chama-se o obstáculo do orgulho. Diga comigo, orgulho. Orgulho. Afinal de contas, Zaqueu era um homem rico, era um homem importante, era odiado, mas era importante. Ele precisou se sujeitar a subir uma árvore. Imagina só, a gente vê, a gente está acontecendo ali alguma coisa, e a gente olha, tem um vereador em cima da árvore, olhando o que está acontecendo. As pessoas, geralmente, o vereador, essa pessoa importante, geralmente está no centro dos grandes acontecimentos. Agora você está à margem de um grande acontecimento, como espectador, e ainda tem que subir uma árvore para poder ver o que está acontecendo. Ele poderia enxergar isso como uma situação humilhante, mas naquele dia ele decidiu descer do pedestal e subir uma árvore. Por quê? Porque ali naquela árvore ele poderia ter a visão que ele precisava ter para ter a sua vida transformada. Então essa expor muitas vezes aquilo que nós achamos que é ridículo. Eu não vou me sujeitar a isso. Ontem nós tivemos uma noite linda. Quantos estavam aqui no encontro de casados? Foi lindo ou não foi? Uma noite maravilhosa. E aí, tive a oportunidade de compartilhar uma mensagem. A gente falou a respeito disso, Quantas vezes a gente decide, muitas vezes, ficar chateado com o nosso cônjuge, mas a gente não tem a coragem de dizer: me perdoa, irmão, me perdoa. Às vezes na vida a gente não tem essa disposição de se colocar, sabe, de expor ao ridículo. Ao ridículo só na nossa mente, muitas vezes. Dar a cara para bater, sabe, entrar na guerra. Quantas vezes a gente precisa vencer o orgulho? Hoje eu recebi uma ligação que me deixou muito triste. Uma pessoa falou: depois eu vou contar esse testemunho, creio em nome de Jesus. Mas falando exatamente sobre, falando a respeito de alguém que está passando por uma situação muito, muito complicada, e falando do nível de orgulho dessa pessoa. Que essa pessoa decidiu servir a Deus, mas a primeira coisa que aconteceu quando serviu a Deus foi perder o carro, perder aquele meio que ele tinha. Eu conheço essa pessoa há muitos anos, e essa pessoa, desde que eu nasci, ela tem carro, e quando aquela pessoa decidiu servir a Deus, o que aconteceu? Perdeu o carro. E essa pessoa está numa depressão
né, ao que parece, sério, e deixou de ir para a igreja. Por quê? Porque não vai se submeter a pedir carona para os outros. Olha só. Essa pessoa precisa vencer o obstáculo, o orgulho. Alguém que deu carona sempre, alguém que esteve sempre com o carro. Foi preciso o Senhor tirar. Para quê? Para que o obstáculo do orgulho seja quebrado. Não foi ainda, mas vai ser em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Quantas vezes nosso orgulho, nosso status, nossa vaidade é nos mantido longe de Jesus? Eu não. Parece. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma. Às vezes a gente fala isso brincando, né? Assim, não necessariamente está vinculado ao orgulho, mas quantas vezes eu vou me sujeitar a isso? E geralmente isso está atrelado ao obstáculo lá atrás, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Como as pessoas vão enxergar? Mas Zaqueu venceu todos esses obstáculos. Então, quais foram esses obstáculos? O primeiro, ele precisou vencer o obstáculo da sua condição. Depois, ele precisou vencer o obstáculo da sua condição social, o obstáculo da sua condição física. Precisou vencer o obstáculo da aptidão. E por último, ele precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. Agora vamos olhar para Jesus, a iniciativa que Jesus teve. Então, Jesus, quando passa por aquela árvore, o que ele diz? Zaqueu, desce depressa. Eu acho lindo, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E Jesus chama Zaqueu não por ei, você que está aí. Não, ele chama pelo nome, assim como ele te chama pelo seu nome nessa noite, em nome de Jesus. Antes mesmo de Zaqueu poder falar qualquer coisa, Jesus já o conhecia e Jesus já o amava. Talvez você entrou aqui hoje e você não sabe a imensidão, não tem noção da imensidão do amor que Jesus tem por você. Mas hoje ele te chama pelo nome. Chega de olhar por cima, chega de estar na margem, chega de estar longe daquilo do propósito que eu tenho para você. Eu te chamo para viver junto comigo, tendo comunhão comigo, em nome de Jesus. Jesus já o conhecia e assim é conosco também. Antes que a gente o busque, ele já estava nos buscando. Foi Jesus quem viu Pedro, foi Jesus quem viu Mateus, e foi Jesus quem viu você. Ele te viu, ele te encontrou, e o convite dele para você nessa noite é: venha viver em novidade de vida comigo, em nome de Jesus. E Jesus também mostrou para Zaqueu que a salvação ela é urgente, é algo que não pode ficar para amanhã, que não pode ficar para depois. O que ele diz? Zaqueu, desça depressa, desce rápido, não há tempo, vou me crucificar daqui a pouco, Zaqueu, desce, vamos, precisa acontecer, a salvação precisa acontecer. Era o último dia, era a última oportunidade. Jesus não ia passar por Jericó novamente. E aí eu fico me perguntando: e se hoje for a nossa última oportunidade? E se hoje for a sua última oportunidade? E se Jesus estiver passando aqui exatamente por você? Assim como Jesus queria ter comunhão com Zaqueu, ele te chama para ter comunhão comigo. Não coloque em mente: eu vou servir ao Senhor depois disso, quando eu viver aquilo. Eu te chamo para hoje. É desejo de Deus entrar na sua casa, é desejo de Deus mudar a sua história, em nome de Jesus, sentar na sua mesa, para que você esteja com Ele. Jesus, Ele não veio para visitar. Jesus é a única visita que chega para morar. Ele vem, Ele entra e Ele permanece nos nossos corações. Então, diante disso, diante desse encontro maravilhoso, é lindo perceber as evidências de uma vida transformada. Quantas pessoas vêm para a igreja desde que nasceu, ou há muitos anos, mas quando olha para a vida,
vê que a vida continua do mesmo jeito. E quando eu digo olhar para a vida, não é que você está ganhando a mesma quantidade, não é que os seus móveis continuam o mesmo, que você ainda tem o mesmo carro velho, não. Não estou falando sobre isso. O reino de Deus não é sobre isso. Mas é olhar para você que os mesmos palavrões que estavam na sua boca antes de você conhecer a Jesus ainda estão hoje. O mesmo comportamento, muitas vezes errado, continua. O mesmo senso, sabe assim, o desejo muitas vezes para aquilo que é do outro, continua. O mesmo espírito de ingratidão continua. Os mesmos hábitos, a mesma, sabe, os seus lábios continua mentira. Você continua falando da vida das outras pessoas, exatamente como você fazia antes de conhecer a Jesus. Isso não são evidências de uma vida transformada. As evidências de uma vida transformada, algumas pessoas demoram o processo, em outras são um pouco mais rápidas, mas elas precisam vir sempre. Em Lázaro a gente percebe que houve indícios, evidências de uma vida transformada. Porque o que aconteceu? Zaqueu, desce depressa, obedece, prontamente ali. Ele recebe Jesus com alegria. E antes que Jesus diga qualquer coisa sobre os seus pecados, Zaqueu é quem se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Aquele, antes, a gente não leu aqui, mas antes o jovem rico não quis abrir mão. Aqui, Zaqueu, sem ser convidado a abrir mão, ele já decide honrar a Deus, abençoando a vida dos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E aí as pessoas às vezes ficam assim: Zaqueu devolveu. Na verdade, ele disse que devolveria. A Bíblia não conta que ele de fato devolveu. Mas que às vezes as pessoas pensam assim: o fato dele ser um publicano, ele roubava as pessoas. Não necessariamente. Ele faz essa análise: se um dia eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Por quê? Porque essa não foi a minha intenção. Mas ele reconheceu, houve uma evidência de que se existia algo nele que não estava bom, se existia algo fora do eixo, precisava ser consertado. O que está fora do eixo na sua vida? Qual é o pecado que você tem, colocado como chaveirinho e carregado para lá e para cá? Qual é o hábito que você sabe que você precisa mudar em Deus, mas que você continua carregando isso dia após dia? Qual é a postura que você já devia ter tomado há muito tempo, mas você vem, sempre adiando. Meus irmãos, sabe o celular quando você coloca para adiar, o alarme? Vai gritar de novo, vai fazer barulho de novo. E quanto mais você adiar, é mais barulho. Fica em silêncio um pouco, mas depois é barulho de novo. É barulho. Se você não for lá e você de fato fazer o que tem que ser feito, ir lá e dar um bloqueio no alarme, você vai continuar o barulho. É claro que nós não podemos adiar a correção dos nossos erros. Então hoje, Deus nos chama para nos reconciliarmos com Ele hoje. Amém? Isso é um arrependimento genuíno. Zaqueu se arrepende e ele toma uma decisão, ele age de maneira em conformidade com a fé que ele agora professa em Jesus. Ele demonstrou frutos dignos de arrependimento. A sua vida mudou, o seu caráter, não posso dizer que foi transformado imediatamente, mas creio que depois daquilo foi transformado, porque onde Jesus entra, os caráteres são transformados. Como eu disse, tem pessoas que é um processo. Não se culpe se tem levado um tempo até você viver na plenitude da graça transformadora de Deus. O importante é que você vença degrau por degrau. Outras pessoas, às vezes, Deus tem um chamado tão extraordinário que aconteceu ontem na vida dele. E Deus se transforma de uma maneira tão rápida, e essa pessoa começa a frutificar logo, de acordo com a vontade do Senhor. Talvez os nossos processos não sejam tão rápidos, mas eles precisam acontecer e eles precisam evoluir. Como tem sido a sua evolução de se parecer a cada dia mais com o Senhor Jesus? E aí Jesus fez essa declaração, talvez uma das declarações mais poderosas que Zaqueu podia escutar. Hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu deu dinheiro? Não. Porque ele creu. Porque ele se arrependeu. Ele
mostrou frutos de transformação. E então Jesus encerra a sua fala com uma das frases mais lindas dos evangelhos. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Qual a conclusão disso tudo? O questionamento que eu ouvi aqui. Assim como Zaqueu, você também pode ter um encontro com Jesus hoje. Você também pode ter a vida transformada, assim como Zaqueu teve. Talvez você esteja subindo, em árvores emocionais, procurando preencher o vazio com status, com conquistas, com aplausos. Tem gente que de fato se veste, não é para se sentir bem, mas é para causar status para os outros. Às vezes tem gente que se posiciona em suas ações, nunca pensando naquilo que Deus, como Deus enxerga, mas como os outros enxergam. Chega de uma vida vazia, assim. O outro não é padrão, Cristo é o padrão. E nós precisamos olhar para Cristo, para que o outro veja Cristo em nós e o seu padrão também seja transformado, seja mudado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Talvez a multidão, o orgulho, o passado ou o pecado sejam seus obstáculos hoje. Mas hoje, Jesus está olhando para você. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos onde você está. Enquanto essa mensagem estava sendo compartilhada, eu creio que o Espírito Santo já trouxe a sua mente, a sua memória, naquilo que você precisa, assim como Zaqueu, se render aos pés do Senhor. Os obstáculos que você precisa vencer para se encontrar com o Senhor. Comece a se arrepender e comece a dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero mais viver isso. O seu sentimento que você tem talvez não seja arrependimento ainda, mas diga: Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter esse encontro contigo. Eu preciso viver de maneira que o teu nome seja glorificado. Eu preciso estar onde o Senhor está. Eu preciso caminhar nos lugares que o Senhor preparou para mim estar. Eu preciso viver na plenitude da graça. Eu preciso viver de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida. Comece onde você está a declarar quais obstáculos precisam ser vencidos. E comece a já aí ser inspirado pelo Espírito Santo e traçando estratégias, assim como Zaqueu teve a estratégia de subir em uma árvore para se encontrar com Jesus, para ver Jesus. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração estratégias para que você vença os obstáculos que têm te impedido de se aproximar de Deus. É importante saber quais são os obstáculos, mas é importante também decidir enfrentá-los e vencê-los para a glória de Deus. Esse é o nosso Senhor, que lhe dá escape, seja qual for o obstáculo que tem te afastado do Senhor, que tem te impedido de ir ao encontro do Senhor. Ele vai te dar escape, em nome de Jesus. Se ao ouvir essa palavra, você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de fazer